recadinhos aqui importantes. Quinta-feira, na nossa aula, no nosso primeiro horário, nós vamos precisar fazer uma troca. Eu vou trocar o horário com a Kátia. Então, a Kátia vai dar a aula para vocês no primeiro e no segundo horário. O segundo já é dela, não é? De vocês? Na quinta? O dela é o quinto. Ah, tá. Então, ela vai dar aula no primeiro horário, no meu lugar, e depois vai dar aula no dela normal, tá? É porque eu preciso de 2 horários seguidos no segundo ano, na quinta-feira, que eles vão apresentar um trabalho, e tem que ser 2 horários seguidos. Aí eu fiz essa troca. Nos 20 minutos, 20 a 15 minutos finais do horário da Kátia, na quinta-feira, vocês vão preencher um formulário sobre Isaura, escrava Isaura. Tá? Então, ao invés de nós fazermos as questões hoje, são pouquinhas questões, ela me pediu para dar aula, e eu pedi para ela me deixar esses 15, 20 minutinhos, tá? Então, ela vai dar a aula de 7 a 7h30, 7h35, e depois ela vai liberar para vocês o link de literatura. Tudo bem? Porque aí eu agilizo com a matéria hoje, a gente acaba o livro, porque eu estou hiper, mega, ultra atrasada. Que aí eu não perco, ao invés de ficarmos hoje, ela já faz isso para mim na quinta. Tá bom, gente? Pessoal do projeto que saiu com alguma coisa de literatura, podem me mandar mensagem quanto aos temas, tá? Estou disponível no privado, então vocês conversem comigo no privado caso tenham alguma dúvida, tá bom? Mais alguma coisa? Então vamos para o romantismo. Olha só, vou até relembrar, nossa, tem uns 30 slides abertos, isso. Até relembrar algumas coisas que a gente já viu, né? Na aula passada, nós vimos a contextualização histórica, que vai ser importante para nós, né? Aqui no Brasil, fazendo anotações. Eu não liberei esse slide, né? Não. Não. Ah, eu vou mandar. Eu mando hoje. Então, nós temos aqui no contextualização histórica, só relembrando, né, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a qual teve a ascensão da burguesia. Então, essa ascensão da burguesia vai ser importante para nós entendermos o fundamento do romantismo. Tá? O Brasil, então, o grande foco no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é a capital do Brasil, Rio de Janeiro crescendo, Rio de Janeiro se desenvolvendo. Agora vamos lá. Como nós tivemos a ascensão da burguesia, o romantismo então vai ser chamado a arte burguesa. Eu só vou abrir um pontinho aqui. Só vou abrir um parênteses aqui, que é importante. Dentro do romantismo, nós vamos trabalhar a prosa separado da poesia, tá? Todo mundo sabe diferenciar prosa de poesia? O que é um texto em prosa, o que é uma poesia? Sim, não, talvez. Estou vendo só a Júlia, os demais estão com as câmeras desligadas. Câmera, gente. Manoele, Bruno, cadê tu? Júlia Nunes. Vou pensar se eu ligo hoje, Maria Lúcia. Maria Fernanda. Não, Camila. tá aí. Vitória. Eu só tô Pessoal, acabando de comer, depois eu ligo. tá. Ó, Maria Fernanda tá na praia. Nem chamou nós para irmos juntos. Júlia Moraes, Gabriel, Cecília, Isabela.
Lucas, Tuliana, Maria Eduarda, Arthur e Arthur. Gente, vamos lá então, vou agilizar aqui. Então, no romantismo, a gente vai estudar a poesia e a prosa separadamente. Só que aqui, eu vou até separá-los aqui também. Por quê? Na prosa, nós vamos ter 3 tipos de romances. Romance regionalista, romance urbano, romance indianista e romance histórico. Na poesia, nós vamos ter a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Tá vendo que o romantismo é um pouquinho mais extenso? Por isso é que nós temos que entender bem essa contextualização histórica. O que estava acontecendo? A independência do Brasil trouxe algumas manifestações artísticas aqui para nós. Algumas mudanças na estética da arte. Tá? Então, nós temos muita coisa para estudar dentro do romantismo. E hoje, especificamente, a gente vai entender isso aqui, ó. Apenas a primeira geração romântica e a sua linguagem. Então, como eu disse a vocês, deixa eu ver se foi isso. O romantismo é uma arte burguesa. A partir de agora, então, a arte deixou de ser apenas para o clero e para a nobreza, que eram os alfabetizados, eram que tinham acesso à arte. A arte era só para o clero e para a nobreza. Então, os trabalhadores, os operários não tinham arte, eles não eram desprovidos de qualquer conhecimento artístico. Como a burguesia teve a sua ascensão devido à Revolução Burguesa, né, a Revolução Francesa, então a burguesia agora vai fazer parte. A burguesia conseguiu se inserir. Então, nós vamos chamar de uma arte burguesa. A partir de agora, vou só voltar lá no quadro branco para relembrar algo com vocês que eu acho até interessante anotar. Vamos fazer a nossa linha histórica aqui? Eu acho que eu fiz na aula passada, não fiz? Linha histórica literária brasileira apenas. Qual foi o primeiro período literário que nós tivemos no Brasil? Quietismo? Quinhentismo foi na fase do descobrimento. Os autores ainda eram portugueses. E brasileiro mesmo? Barroco. Isso. Depois, arcadismo. E agora nós vamos ter o romantismo. Tá? Essa linha aqui é importante nós termos ela anotada. O arcadismo, nós vamos chamar, como ele sofreu as estéticas, baseou nas estéticas lá do classicismo, ele pode ser chamado de neoclassicismo. É uma forma nova de ser clássica. Assim como Camões, lá em Portugal, lá na época do classicismo. Então, o arcadismo, ele prezava a natureza, mas de forma a se viver nela. Usufruir da natureza com aqueles aspectos, aquelas expressões neolatinas, né? Nuntilia truncar, fugere urbam, carpe diem, viva o bem, desfrute da natureza. Então, aqui nós vamos ter um período literário que vai aparecer aqui para nós, que é o romantismo, completamente oposto ao arcadismo, tá? Então, coloca isso aí. O romantismo é um período literário oposto
oposto, diferente do arcadismo. Porque quando a gente fala de um período após o outro, sofre geralmente algumas manifestações, né? Que vem decorrente de uma época e acaba que perdura. Só que aqui no romantismo não vai ter nenhuma manifestação igual, tá? O arcadismo, ele era objetivo, era uma linguagem mais objetiva. O romantismo é extremamente subjetivo. Eu penso assim, eu sofro, é o meu sentimento. A linguagem romantizada, que nós vamos destacar aqui, um negócio estranho. Parece uma coisa diferente aqui. A linguagem é romantizada, é romântica. O que é isso que a linguagem é romântica? Tudo é muito perfeito. Morrer é perfeito, o sofrimento é perfeito, a natureza é perfeita, onde eu moro é perfeito, tá? Só que aqui nós vamos, como eu disse a vocês, trabalhar as fases da poesia primeiro. Então, a linguagem romântica que vai ser utilizada nessa primeira geração romântica é uma linguagem romantizada, uma linguagem idealizada. O sonho, a fantasia. O romântico não tem pé no chão. O romântico, ele não pensa. O romântico, ele age com as emoções. Então, as emoções estão lá em cima, estão à flor da pele, tá? Antes da gente começar isso aqui, eu ainda falei com vocês e acho que eu falei. Nós vamos encontrar a diferença disso aqui. Dê para mim a diferença desses três. Isso eu preciso que vocês anotem, tá? Que eu vou falar romance romântico várias vezes. A diferença Uhum. seria, tipo, o romantismo é um movimento, o romântico seria, tipo, um sentimento e o romance é a escrita? Isso. Uhum. Romantismo. Então, é um movimento literário. É um período, né? Uma época. Romântico. É uma qualidade, uma característica. Vou colocar característica, né? Porque às vezes tem gente que acha que não é uma qualidade. É uma característica. Vou colocar o que a Júlia pôs, um sentimento. E romance é um tipo de texto. Quando nós estudamos os gêneros, literários, nós estudamos o romance, a novela, o conto e a crônica. Então, romance é um deles. É um tipo de texto extenso, formado com vários personagens e vários núcleos. É uma obra um pouco maior. É uma obra que possui vários acontecimentos, não um acontecimento em um único cenário unitário, tá? Então, o romance é um tipo de texto um pouco mais amplo, um pouco mais completo. Então, eu posso dizer que existem o romance romântico, tá? Nós vamos falar essa expressão várias vezes. O que é o romance romântico? São as obras em prosa produzidas em parágrafos pertencentes ao movimento literário romântico, tá? Então, o romance romântico é aquele que a obra literária pertence ao movimento literário romantismo. Para quem não se lembra ou para quem ainda confunde, texto em prosa é o texto em parágrafos. E terço em verso é o poema, estrofes e versos. Ou poesia, né?
Vamos colocar a poesia que eu creio escrito lá. A poesia é o texto dividido em estrofes e versos. Para quem ainda confunde o que é um texto em prosa e o que é um texto em poesia. Então, o romantismo é um período literário completo, porque ele vai trabalhar, ele vai ser produzido em poesia e em prosa. E essa poesia ainda, ela se subdivide em 3 gerações, que é isso que nós vamos começar agora. Essa base aqui vocês conseguiram compreender a diferença entre romantismo, romântico e romance, a diferença entre prosa e poesia, e conseguiram entender o que é um romance romântico? Pessoal, alguma dúvida? Perguntem, tá tranquilo? Então tá, então eu vou voltar para cá. Eu vou falar do romantismo como forma geral, tanto na poesia, quanto na prosa, quanto na linguagem, tá? Então, o romantismo, como eu coloquei lá, ele é oposto ao arcadismo, ou seja, ele vai trazer novos valores, novas possibilidades, novos pensamentos. Tudo aquilo do barroco, ornamental, antítese, vai ser jogado fora agora. Tudo aquilo é perpassado no arcadismo. A natureza, o Fougere Urban, a mulher idealizada, sonhar, vai também trazer um novo formato agora, tá? Por que ele vai trazer um novo formato? Porque o romantismo é um símbolo de liberdade. Nós vamos ouvir algumas vezes essa palavra. O romantismo vai trazer uma certa liberdade na sua produção. E a modernização da sociedade. Como que essa sociedade tornou-se moderna? Está em processo de modernização. Através da Revolução Industrial com a indústria têxtil e o carvão, né? E a máquina. Então, nós temos novos valores, nova tecnologia, começo da modernidade. O romantismo ele vai gerar uma série de mudanças, principalmente aqui no Brasil, porque nós vamos ter a proclamação da independência. O Brasil tornou-se independente de Portugal, e isso é motivo de comemoração. A arte não fica de fora da comemoração. A arte, então, vai trazer, eu me lembro que eu já mostrei essa imagem para vocês, a arte, então, vai trazer esses novos valores na pintura, na escultura e no movimento artístico, literário, tá? O romantismo não é considerado apenas um movimento literário, ele é um movimento artístico, ok? E aí você já tem isso anotado, não já? Gente, bicho. Confiram aí se vocês têm isso anotado, acredito que sim. Não? Então, no romantismo nós vamos ter essas características. Observem que são opostas ao arcadismo, ao neoclassicismo. Então, nós vamos ter a emoção falando mais alto, o sentimento, egocentrismo. Eu disse na aula anterior e vou dizer novamente. O que me interessa agora é só eu. O eu lírico que vai relacionar, o eu lírico que vai ser importante agora. Minha terra tem palmeiras, onde cantas o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra, a terra é minha, olha o sentimento de posse, o sentimento do eu lírico ao perceber a sua terra, o seu patriotismo, tá? E aí vai gerar, de certa forma, né, o egocentrismo, um certo individualismo. Eu preocupo com o meu eu. Subjetivismo, o próprio sentimento, a religiosidade, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Pois as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus. Então, uma certa religiosidade. Aqui é o que nós vamos focar hoje na cultura popular, tá? A natureza, lá no arcadismo, era vista como um lugar que deve se morar, um lugar exaltado. Aqui a natureza vai ser amiga. É como se... já viram aqueles filmes? Todo filme tem de amor.
A pessoa quer desaparecer a cabeça, tem um sofrimento, sempre senta num jardim. Então, a natureza é um confidente, a natureza é com quem eu troco as minhas ideias, emoção acima de tudo, tá? Esquece a razão do neoclassicismo, o pensamento crítico, agora é só emoção, sentimento, emoção, sentimento, emoção e o sentimento. A mulher continua inacessível, a mulher virgem, a mulher sensual. O gosto pela noite, porque a noite é dos apaixonados, o céu carregado de estrelas, a lua brilhante, tudo vai ser relacionado a isso. A imaginação, o apaixonado, ele não põe o pé no chão, o apaixonado vive no mundo da lua. Olha essa imagem aqui. Olhando para o céu, imaginando. A imaginação, o sonho, a fantasia, tá? A busca pelo amor, o príncipe encantado no cavalo branco, lindo, perfeito e rico, tá? Então, esse sonho vai ser muito presente aqui. Dentro das poesias, nós vamos ter as redondilhas, e aí eu expliquei isso aqui, a questão do medievalismo e no indianismo. Não temos Idade Média no Brasil, portanto, não teremos medievalismo no Brasil, tá? Agora, aqui, quando eu disse, isso aqui também é importante anotar. Quando eu falei que o romantismo é ao contrário do arcadismo, lembrando que o arcadismo vem de aspectos o arcadismo vem de aspectos clássicos. Então, o romantismo vai ser contra o classicismo também. Eu preciso que vocês anotem esse quadro e aquelas características, tá? Eu vou enviar a vocês, então. Uai, não tá passando questão. Agora eu vou chegar no primeiro ponto. Hoje nós vamos estudar apenas a primeira geração, tá? Essa primeira geração é a geração nacionalista. Não tem nada de romântica nessa geração. Ela não vai prezar o amor entre homem e mulher. Ela vai prezar o amor entre a pátria. Aqui vai prevalecer o amor da pátria. Por que o amor da pátria? Porque o Brasil tornou-se independente. Agora eu sou patriótico. Agora eu defendo o meu Brasil. Agora, o meu amor é voltado ao meu país. O que é o ufanismo? É o sentimento de eu amo a minha pátria mais do que tudo e mais do que todos. Tá? Seria um nacionalismo exagerado, um nacionalismo intenso. Então, aqui a primeira geração, lembrando que é só na poesia, a primeira geração vai ser extremamente nacionalista. Então, ele vai despertar essa questão do ufanismo, um sentimento patriótico muito forte, a exaltação da natureza. Essa natureza aqui é a natureza da pátria, tá? Não é qualquer natureza, é a natureza da pátria, o patriotismo. E aí vai vir no ponto importante aqui para nós, que é o indianismo, tá? Por que o indianismo? Porque se eu estou valorizando a minha pátria, se o meu objetivo é valorizar a minha cultura, toda a minha cultura deriva-se da cultura indígena. Todo o meu passado vem do índio, de um passado indígena. Então, a valorização do índio. O índio vai aparecer na poesia e na prosa. Nós vamos ver aspectos do índio. Mas o índio aqui, como eu acabei de dizer na linguagem, o índio é romantizado. O índio caça, o índio vai em busca da sua terra, o índio é forte, o índio é guerreiro. Nada de cultura, de linguagem indígena. Aqui o índio é romantizado. O índio é perfeito, uma idealização do índio. Tá? Nós vamos ver isso nas poesias. O índio tem a sua tribo, o índio tem o seu
cacique, o qual defende a sua tribo, o qual abraça a todos. O índio aqui é idealizado, tá? A religiosidade, o misticismo, tá? Nós vamos voltar um pouquinho no ponto místico. E importante o saudosismo. Saudade da minha infância, saudade da minha pátria. Sabe saudade do que não viveu? Lembram dessa frase? Saudosismo. Saudade porque eu estou distante da minha pátria. Quando Gonçalves Dias diz: minha terra tem palmeiras onde cantas o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele está exilado, por isso que é a canção do exílio. Ele está preso, ele está fora do país e ele sente saudade da sua pátria. Por isso é que ele eleva a pátria, tá? Então, devido à independência do Brasil, nós temos esse histórico aqui da primeira fase romântica na poesia, ok? Que vai exaltar o índio, exaltar a sua pátria, exaltar o sentimento ufanista, exaltar as belezas naturais, tudo relacionado à pátria. Observe que na primeira fase, na primeira geração, nós não temos aspectos amorosos, homem e mulher, relacionamento, nada disso, tá? Agora relacionado à pátria. Vamos lá, quem vai ler Canção do Exílio para nós? Declamando. Posso? Uhum. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas árvores têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas têm mais amores. Em cisma, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cisma, sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda, Sei que ainda sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Vamos lá, gente. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pessoal, me ajudem aqui. Onde que é aqui e onde que é lá? Aqui seria onde ele está vivendo e lá seria a terra dele? Isso. Aqui é Portugal, onde ele está exilado. Lá é o Brasil, que é a terra que ele ama, tá? Depois ele fala assim: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Que característica eu tenho aí nesse trecho? Vamos aprender a analisar poemas, tá? Vocês vão ver que Enem só poema para analisar. Então, vamos analisar poemas. Não permita, Deus, que eu morra. Religiosidade? Religiosidade. Minha terra tem primores. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Que característica é essa? De quem nós estamos falando? Da terra, do céu, das várzeas, dos bosques? Da natureza. Então, eu tenho a natureza, eu tenho a religiosidade, nesse trecho aqui, eu tenho o sentimento ufanista, nossos bosques têm mais vida. Sabe aqueles meninos, aquelas crianças que querem provocar os outros? Olha o sentimento. Meu bosque tem mais vida que o seu. Então, eu tenho um sentimento ufanista. Esse poema é um poema de Gonçalves Dias, completo dentro das questões da primeira fase romântica. Tá? Ele vai exaltar a natureza, ele vai despertar o sentimento patriótico, ele vai mostrar, pedir a Deus que o ajude,
nesse ponto, a não viver sem a sua pátria. Isso aqui é uma poesia romântica, porque fala dos aspectos ufanistas, dos aspectos da natureza e da questão da religiosidade. Por isso que é romântico pertencente à primeira geração. A primeira geração chama geração nacionalista. Então, ela é nacionalista porque ela vai sempre exaltar a questão da natureza, sempre exaltar a questão da pátria, tá? É a defesa da pátria. Nós vamos encontrar essas características em outras situações também. E o principal autor, Gonçalves Dias. Eu vou pedir a vocês que abram para mim na página 170, para a gente entender um pouquinho da linguagem romântica, para vocês perceberem a diferença lá do arcadismo com o romantismo. Espera que eu vou abrir meu livro aqui, só um instante, por favor. D6. Página 170. As minhas asas brancas. Acharam aí? De Almeida Garré? Vou falar de Almeida Garré aqui um pouquinho. Tô falando alto? Parece que eu fiquei cansada. Se eu estiver gritando, vocês mandam eu calar a boca. Esse poema aqui é interessante, gente. Napoleão e Waterloo. Alguém sabe onde que é Waterloo? Lembra desse nome? É a batalha que ele perdeu. Yes. Napoleão foi invadir as terras portuguesas, por isso que a família real veio para o Brasil. Leia o poema de Almeida Garré para responder as questões do 1 ao 13. Almeida Garré é um autor pertencente ao romantismo português. Tá? Almeida Garré não produz apenas na poesia, ele tem prosa também, mas ele se destacou mais pelos fatos da poesia. Tá? É autor português, não é brasileiro. Vamos lá. As minhas asas brancas. Vamos prestar atenção na linguagem, nos aspectos, nas características, para a gente conseguir fechar esse raciocínio aí da primeira geração romântica. Quem vai poder ler para mim? Ninguém? Bruno, Júlia, por favor. As minhas asas brancas. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu, que, em eu me cansando da terra, batias, voava ao céu. Eram brancas, 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 como as do anjo que mas deu. Eu, inocente como elas, por isso voava ao céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar. Por seus montes de tesouros, minhas asas não quis dar. Veio a ambição, com as grandezas, vinham para mas cortar. Davam-me poder e glória, por nenhum preço as quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu. Em mim, eu cansando a terra, batias, voava para o céu, ao céu. Mas uma noite sem lua, que eu contemplava as estrelas, e já suspenso da terra, ia voar para elas. Deixei descair os olhos, do céu alto das estrelas. Vi entre a névoa da terra outra luz mais bela que elas. E as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, para a terra me pesavam, já não se erguiam ao céu. Cegou-me essa luz funesta, de enfeitiçados amores, enfeitiçados. Fatal amor, negra hora, foi aquela hora de dores. Tudo perdi nessa hora, que provei nos seus amores, o doce fel do deleite, o acre prazer das dores. E as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu,
Pena, pena, me caíram. Nunca mais voei ao céu. Então, vamos lá, gente. Quando ele fala assim, eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu, que em me eu cansado da terra, batias, voava ao céu. Ele saía do chão. O que significa sair do chão? Ele saía, o eu lírico saía da sua realidade e viajava em um sonho, viajava em uma fantasia. Isso é a linguagem romântica. Tá vendo que ele sai de si, ele sai do chão? Vamos responder aqui a primeira pergunta. Identifique no poema os aspectos da linguagem características do romantismo. Quando ele ressalta essa questão das asas do anjo, quando ele fala dessa questão, o anjo remete ao onírico, ao sonho. O sonho é pertencente à figura romântica, tá? À estética romântica, na verdade. Então, nós podemos, vamos preencher aí, identifique no poema aspectos da linguagem características do romantismo. Uma primeira característica pode ser essa. Outra questão. O romantismo, eu acabei de colocar no slide, o romantismo é símbolo de liberdade. Observem aqui, gente. Brancas, deu, terra, céu. Eu não tenho esquema de rimas, porque o romantismo já não vai se prender a isso mais. Aqui, o sentimento, a essência é mais importante do que a sonoridade do poema. Tá? Então, eu não preciso disso mais, porque aqui não é tão importante mais, ok? Então, nós podemos colocar isso. Liberdade na expressão é uma característica. A questão do sonho, o eu lírico, né? Pessoal, lembrando que as respostas não são em tópicos não, tá? Eu tô formando em tópicos aqui para vocês organizarem.